Olá, boa noite, boa noite. Olá, boa noite, boa noite. Quer colocar o tema aqui e fixar? Olá, olá, olá. De Cáter entrou. Olá, 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 tudo bem? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Só avisem aí se estão me ouvindo, se estão me ouvindo, se estão me vendo, se a conexão tá legal. Beleza? Muito bem, Éder entrando, sua carteira entrou, Vanessa Pontes entrou, o Enoque Filho entrou, PP Brasilis. Boa noite, tudo bem? Dá para eu me ouvir bem? Então vamos lá, a gente vai ter uma live hoje com o Leonardo Abud das 7 investimentos. 7 investimentos, tá? Nas 7 investimentos, eu tive um aluno que está assistindo, Leonardo Kojima entrando, o Eric, sócio da Sete Investimentos. Vamos lá, eu estou falando com o Opa, Leonardo, tudo bem? tudo bom? Tá sem áudio, tá sem áudio. Tá sem áudio. Peraí. Agora veio o áudio, fala mais alto. Vamos ver, fala alguma coisa. Tá baixo, tá um pouquinho baixo. Mas, deixa eu ajudar. Vamos lá, tá um pouquinho baixo. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ótimo. Então vamos lá. Vamos lá. Vê se fala alguma coisa, vamos ver se melhorou o áudio. E agora, melhor? Pior? Tá um pouquinho baixo. Pessoal que estiver nos ouvindo, dá para ouvir bem o Leonardo? Acena aí, manda alguma mensagem para ver se a gente está ouvindo bem o Leonardo ou não. Vamos lá, Simonete entrando, Lucas entrando, tá ótimo. Guilherme Castro está dizendo que tá ótimo. Então, vamos começar. Tudo bem com você, Leonardo? Tudo bom. Tudo ótimo, tudo ótimo. Fala uma coisa, como que chega nas 7 investimentos? Não fisicamente, como é que eu chego, como é que eu aplico? Fala, dá uma introdução para 7 investimentos, mas como é que chega lá? Se alguém já quiser investir agora, o que que faz? Claro, vamos lá. Bom, a gente está em algumas plataformas. Se você entrar no nosso site, inclusive, você pode entrar lá no Invista Aqui. A gente tem uma parceria com a Orama, em que você pode fazer um cadastro bastante simples. Então, você entra no nosso site, vai lá em Invista Aqui Vamos lá. Pessoal, e é só preencher. se alguém Opa, ver se é a minha internet ou se é a sua, dê uma olhadinha. Você calma aí. Vamos lá, começa de novo. O pessoal está reclamando aqui da internet, mas é o Brasil, né? Quem pode fazer? É o Brasil. É o Brasil. Conexão internet. De 7 investimentos, vamos falar de Value Invest. Nós estamos tendo um pequeno problema. Talvez seja a minha própria internet que não esteja boa aqui. Vamos ver se qual que está travando, se é a minha.
Opa, acho que agora tá melhor. Melhorou? Eu Tá acho melhor. eu acho que a internet é a minha, viu? Eu acho que a internet é a minha, mas vamos lá, vamos lá. Enquanto eu puder colocar a culpa em alguém, é sua, viu, Leonardo? Se a culpa é minha, eu ponho o que eu quiser. Vai lá, pode continuar. Pode continuar. A pessoa reclama, está continuando que a culpa é minha. Se continuar assim, eu saio daqui de onde eu tô, que sempre eu fiz a live, e vou para outro lugar. Pode continuar. Põe no 4G. Vamos lá. Tranquilo. Bom, falando sobre como é que faz para investir no nosso fundo, você pode entrar no nosso site, é setinvestimentos.com.br. Tem lá o link de Invista Aqui. A gente tem uma parceria com a Hora, uma corretora. Você faz um cadastro bem simples e já pode aplicar no nosso fundo. Os nossos principais produtos são o 7FIA e o 7 Capital. Tem a mesma estratégia, os fundos. A única diferença é que o 7FIA é para investidor qualificado e o 7 Capital é para investidor público em geral. Aplicação inicial mínima de R$5.000 para os dois fundos, prazo de resgate também de D mais 15 para os dois fundos idênticos. Mesma estratégia. Entendi. Entendi. E me fala uma coisa. Esses fundos que você tem, qual que é o carro-chefe? É o 7FIA. O 7FIA hoje ele está com 210 milhões de Asset Under Management, né? O 7 Capital já é um fundo menor, está com 40 milhões mais ou menos. Então, assim, o carro-chefe é o 7FIA. O 7FIA. E me fala uma coisa, como que é a filosofia da casa para fazer o investimento? O negócio é comprar Oi, comprar Mundial, ou como é que é? Explica aí pra gente. Vamos lá. Bom, o que a gente acredita, tá? Eu acho que dá para você ganhar dinheiro com diferentes filosofias, de diferentes maneiras. O que eu acho que mais importa é que, primeiro, você tem que estar bastante confortável com a sua filosofia de investimento. Então, eu acho que você pode até achar que uma filosofia de investimento de tomar risco, de comprar, por exemplo, no caso que você comentou aí da Oi, então é um event driven, né? Ou seja, tem um possível evento que vai mudar tudo. Mas se você não tiver o estômago para isso, se não fizer parte do seu perfil psicológico, vamos dizer assim, não vai adiantar, né? Então, eu acho que você tem sempre que casar o que é você como investidor, o seu psicológico, que você está disposto a suportar de risco, com o que você realmente vai querer fazer, tá? A nossa filosofia é realmente a de montar uma carteira, né? O Value Investing montar uma carteira de ações que você entenda que aquela ação é uma empresa, ela é um pedaço de uma empresa que você está investindo. Então, quando você comprar uma ação, por exemplo, da Oi, no nosso caso, se eu comprasse uma ação da Oi, eu não vou olhar para ela pode ser que tenha um M&A, pode ser que tenha uma fusão. Não, eu vou olhar assim, o que ela gera, tá? O que ela produz, para quem que ela produz, como é que ela gera caixa. Enfim, a gente realmente gosta de olhar os fundamentos de uma empresa. No nosso caso, a gente gosta de empresas que já têm um modelo de negócio já provado, né? Então, são empresas geradoras de caixa, que já tem um modelo que deu certo, dá certo, com pessoas que já sabem o que está fazendo. Eu acho que a questão de você escolher as pessoas que estão dentro daquela empresa é extremamente importante. Assim, uma empresa nada mais é do que... E você, eu acho que sabe muito bem disso. Uma empresa nada mais é do que pessoas, né? É um conjunto de pessoas que vão se unir ali para fazer a coisa crescer, a coisa andar. E isso faz muita diferença. Se você tiver uma equipe boa, se você tiver uma cultura boa, isso vai fazer muita diferença para as empresas progredirem. Vou fazer uma pergunta para você. Você diz que gosta de modelos consolidados. Isso. Você acha possível uma empresa com um modelo consolidado ter um índice preço-lucro de 100, 70, e se tiver, você colocaria no fundo uma empresa com modelo consolidado com preço-lucro de 70 ou 100? Não. Assim, eu acho que a verdade depende, né? Às vezes acontece de, por exemplo, uma empresa está passando por um momento um pouco difícil, de repente teve um semestre ruim. Então, assim, a gente vai passar por essa pandemia em que os lucros das empresas vão desabar, né? E se provavelmente quando a gente olhar o preço-lucro no final do ano, a gente vai olhar coisas bastante absurdas. Porque o lucro vai desabar, porque as margens estão bastante pressionadas. Mas, assim, é uma coisa passageira. Ano que vem, daqui 2 anos, é outro mundo. Mas se o normal dessa empresa já for um preço-lucro 80, vocês estariam dispostos ou não? Tá, aí o que acontece? Se a gente está disposto a pagar pelo growth, né, ou seja, pelo crescimento daquela empresa,
a gente não gosta muito. Eu acho que assim, tem algumas empresas que são bastante diferenciadas, mas assim, não é uma coisa que a gente gosta muito, porque você fica dependente demais do futuro, tá? E o futuro é muito difícil de prever. Então, uma coisa que a gente acaba vendo, ainda mais hoje, num mundo que está cada vez mais rápido, é daquela empresa que promete que vai gerar caixa daqui 2, 3, 4, 5 anos, e de repente, daqui 5 anos, já vem um outro concorrente com um modelo de negócio diferente, e aquela empresa sequer conseguiu chegar e maturar o processo dela. Então, eu não gosto muito de empresas, não é uma coisa que a gente gosta muito de empresas que, como você falou, negocia 60, 70 vezes lucro, sendo que a margem dela já está na máxima. Então, assim, você vê que ela já tem uma margem acima dos concorrentes, acima do setor, e ainda assim negocia com múltiplos bastante altos. É uma coisa que a gente não gosta muito. De novo, é uma questão de estilo, né? A gente não gosta muito de pagar por esse crescimento futuro, de um futuro que está distante, que você não sabe o que vai acontecer. O que eu posso dizer, o que a gente vai aprender é que o futuro é uma coisa muito difícil de prever. É lindo de se colocar numa planilha, mas tem aquele ditado que na teoria a prática é uma coisa, né? Mas na prática a teoria é outra. Não, eu concordo, porque o ponto é o seguinte, normalmente, quando eu faço essa pergunta e o cara não tem argumento, não é o seu caso, você deu o argumento, eu não gosto, e eu falo, caramba, mas o preço-lucro está 80, e não é que está 80 o preço-lucro, porque momentaneamente o lucro caiu. Não é isso, porque foi o que você disse, ó, se momentaneamente o lucro cair, não tem jeito, você vai carregar um papel que o preço-lucro subiu, mas não porque você pagou caro, e sim porque, por conta da pandemia, o lucro caiu. Só que a gente sabe que tem algumas empresas na Bolsa que estão transacionando 50, 60, 70, 100 vezes o último lucro dos 12 meses, e já há muito tempo, ou seja, não é que o lucro caiu, agora ela está a 100, ela está sempre negociando a 80 vezes. Aí quando você põe o gestor contra esse tipo de fato, ele fala, a gente acredita nisso, você compreendeu? Então, é o gestor de fé, né? Você compra um cara que tem fé. Se ele tiver errado, ele já levou o dele, que ele já levou a administração, já levou performance, mas quem está na reta é o cotista, você concorda? Então, é bem importante você deixar isso claro, que você prefere setores ou empresas mais maduras. Você consegue explicar para o pessoal a diferença de value investing e o growth? Explicar, porque eu acho que faz sentido você esclarecer isso, não faz, Léo? Tá, assim, eu sinceramente, eu acho que às vezes as pessoas até confundem um pouco o que é o value investing, porque, assim, tem aquele viés de, tipo, poxa, comprar empresas que são, por exemplo, empresas mais maduras que já estão no processo de declínio naquele ciclo de uma empresa. Sempre tem aquele ponto em que as empresas já atingiram a maturidade, já não tem mais crescimento. Então, todo mundo sempre fala assim, putz, aqui agora já é uma empresa velha. Ou seja, aquela empresa que já não tem mais crescimento, ou inclusive está em declínio. Muitas vezes o pessoal confunde também com o chamado deep value, que são aquelas empresas que, se você desmontar aquela empresa, ela tem um valor diferente do que está sendo negociado na bolsa. Então, assim, eu não acho que o value investing tem que ser necessariamente em comprar essas empresas que já estão em declínio, tá? O growth investing o que eu acredito é que muitas vezes você não consegue colocar numa planilha premissas que você considera razoável, tá? Eu acho que é ali que eu começo a ficar um pouco, como é que eu posso dizer, cuidadoso com a questão do growth. Ou seja, está pagando por um crescimento, aquela empresa precisa crescer bastante para o valuation dela se fazer justo, tá? No velho, a gente não gosta de pagar por esse crescimento. A gente não paga para ver o crescimento que essa empresa vai entregar. No growth, muitas vezes, você compra mais uma história do que vai acontecer. Você pode dar nome aos bois? Você se importaria de dar nome aos bois? Ó, essa empresa é vendida como growth e eu não compro. Não sei se você pode, mas se você puder, vai ajudar em termos didáticos. Você compreendeu? Tá bom. Não sei se pode. O caso clássico hoje na Bolsa Brasileira é o Magazine Luiza, tá? Vamos falar. É uma empresa que, no setor de varejo, se você for pegar as margens dela, já são margens bastante altas para o segmento, né? Então, enfim,
é um caso de growth, ela negocia com múltiplos bastante altos, ou seja, o lucro dela, o valor de mercado dela em bolsa te falar a verdade, eu já nem sei mais qual que está o múltiplo dela, sei lá, 80, 90 vezes o lucro que ela conseguiu entregar nos últimos 12 meses. Enquanto você vai falando, eu vou entrar aqui no Com Dinheiro e já falo. Mas não é baixo. Não é baixo, não, viu? E mesmo quem não puder ter o Com Dinheiro full, pode ter o Com Dinheiro Light. Depois dá uma entrada no Com Dinheiro Light, que é para pessoa física mais baratinho, vai ter esse mesmo dado que o cara vê no full. Mas pode continuar. Então, assim, acho que o caso mais clássico realmente é o Magazine Luiza na Bolsa Brasileira. Eu vou te falar a verdade. A gente não shorteia, a gente não entra operando vendido no nosso fundo, isso não é uma coisa que a gente faz. E, sinceramente, assim, apesar de achar caro, eu não tenho coragem de operar short em empresas que você vê que tem uma administração que sabe se reinventar. 130, o índice preço-lucro, pegando os últimos 12 meses, está 137, usando dados consolidados, 137. Às vezes você vai confronta o cara que compra esse papel e fala, não, mas você não pode olhar os últimos 12 meses. Você tem que olhar os próximos. Não tem esse argumento? Mas qual que é o próximo dos últimos 12? Qual que é o próximo? Diga. Assim, o que acontece, principalmente eu acho que isso aí vem um pouco do mercado americano, tá? Nos últimos 10 anos, o growth ganhou do value nos Estados Unidos, tá? Os grandes vencedores no mercado americano foram as empresas de tecnologia. Então, se você for destrinchar o S&P com e sem as empresas de tecnologia, são mundos completamente diferentes. O que a Facebook, a Amazon, Apple, Google, Microsoft conseguiram entregar nos últimos 10 anos foi algo completamente fora da curva. E eram empresas de growth, eram empresas negociando, algumas, né? Algumas já eram até negociando com múltiplos mais baixos. Mas assim, a Amazon foi uma empresa que sempre negociou com múltiplos bastante elevados, né? Nos últimos 10 anos. Bastante elevado é próximo de 100. É um preço-lucro de 80, 90, é um negócio assim absurdo. E assim, uma capacidade de transformação, uma capacidade de geração de riqueza que a gente desacredita, né? Então, se você for ver a quantidade de caixa que o Google gera e que ele tem disponível, e a Apple a mesma coisa, e a Microsoft a mesma coisa, é uma coisa surreal, né? Uma vez eu vi que nessa última crise aí, o Google conseguiria comprar, só com o caixa que ele tinha, ele conseguiria comprar a Boeing e mais várias empresas do setor de aviação civil se ele quisesse. Porque, assim, o setor de tecnologia foi realmente uma coisa muito diferente em termos de... ela é asset light, ou seja, ela não demanda muito investimento, então acaba sendo margens altas, geração de caixa forte. Uma coisa que aí eu acho que é bastante incomum são monopólios não regulados. Então, você vai ver... A Amazon está se tornando uma coisa monstro, não só no retail, mas também no AWS, que é o segmento de cloud service dela. Enfim, é uma empresa que conseguiu realmente se desenvolver. Só um detalhe, eu estou olhando aqui no Com Dinheiro, o Short Term Investments da Microsoft é 125 bilhões de dólares. Mais 11 bilhões de dólares de cash investments, and equivalents, quero dizer. Então, se eu somar, o Short Term Investments é 125,9 bi, mais 11 bi de cash and equivalents. O cash and equivalents é o dinheiro que está lá na gavetinha do Bill Gates. Você vai lá na sala, ele abre a gavetinha, tem 11,7 bi. É muito caixa, muito caixa. E outra coisa, não sei se você ouviu que o Rei Dalio falou no início desse ano que cash is trash. Cara, se cash is trash, a Microsoft está errada, Berkshire Hathaway está errada, a Alphabet está errada. Alguém vai dizer, mas você não entendeu o contexto. Cara, não tem que entender contexto. O cara vai lá e fala, cash is trash. Qual outro contexto? O que você vai entender disso? Você concorda que é bom ter caixa ou não? Compra tudo em investimento, investe tudo, compra tudo que tiver pela frente. Então, que acontece, né? Para essas empresas, como eu falei, elas são altamente geradoras de caixa. Então, até se você quiser olhar aí no Com Dinheiro, você vai ver que assim, a quantidade de caixa que a Apple, a Google, o Facebook geram anualmente é muito grande. É difícil você conseguir fazer a alocação desse capital, sabe? Então, assim, como é que você vai pegar 120 bi e vai conseguir achar uma coisa tão boa quanto o Google para se investir? Não tem como, né?
começa a chegar num Dá patamar... para comprar Toy, lembra de Toy B3? Dá para comprar Toy B3, dá para comprar Mundial, dá para comprar aquele parque, como é que é? Hop Harry, pega esse caixa e compra, acabou o caixa. Continue. Porque, assim, realmente é uma quantidade de dinheiro muito grande que eles têm. Tem algumas teorias, inclusive, de quais, assim, o que eles têm de potencial de investimento é um canhão. É difícil para eles acharem setores que comportem essa quantidade de capital. Então, assim, ele tem que primeiro achar um setor que vale a pena ele se dar o trabalho de falar assim, ok, vamos investir nesse setor porque ele é grande. E aqui vai fazer sentido lá na frente. De novo, como é que você vai pegar 120 bi? Onde é que você vai achar uma empresa para colocar 120 bi? Você vai ter que achar vários setores. Você pode perceber que a Amazon vem fazendo isso já há algum tempo, né? Então, o AWS, que é o Amazon Web Service, foi uma coisa que assim, eles acertaram muito bem. Começam a entrar também em streaming, começam a entrar, enfim, em outros segmentos, carros autônomos para o Google, porque realmente é muito caixa que eles conseguem gerar. Apple, tô olhando aqui no Condiano. Sabe quanto a Apple gerou de caixa? 43 bilhões de dólares. É muito, né? No semestre. Isso é atividade de caixa operacional. 43, vai colocar esse caixa onde? É que também a empresa ela é muito avançada em termos de... Ela está muito na frente em termos de inovação. Aqui no Brasil, a gente tem empresas de tecnologia que sejam realmente inovadoras? Na sua carteira tem isso? Não temos na minha carteira. E, assim, eu vou te falar a verdade, eu sou bastante cético nesse sentido no Brasil. Eu acho que os americanos eles tiveram esse boom das empresas de tecnologia e o Brasil é muito carente dessas empresas de tecnologia. Então, qualquer coisa que lembre um pouco tecnologia, o pessoal acaba tentando vender e falar, nossa, isso aqui é uma empresa de tecnologia. Assim, de novo, o Brasil não tem esse histórico, tá? Então, recentemente eu até levantei, o Brasil gasta 1,5% do PIB com PID, tá? Entre público e privado. Os Estados Unidos gastam mais ou menos o dobro disso em termos de PIB. E um PIBão, né? Exatamente. Só que o PIB deles ainda sei lá, 8 vezes maior que o nosso. Então você vai ver, o gasto que o Brasil tem de P&D é tipo 5% do que os Estados Unidos gastam, tá? O que a gente vai gastar em 20 anos, eles gastam em 1. Essa é a velocidade que um tá e o outro tá. Se você for pegar aí acho que é até interessante, se você for pegar o que foi o CAPEX dessas empresas de tecnologia, na verdade, eles separam lá como sendo P&D, é uma coisa que vinha crescendo horrores, tá? O gasto que eles têm feito em pesquisa e desenvolvimento é uma coisa absurda, e principalmente a questão de mão de obra. Porque, assim, o grande insumo de uma empresa de tecnologia são as pessoas, tá? E, querendo ou não, os Estados Unidos, eles conseguem atrair os melhores do mundo. Essa é a grande vantagem dos Estados Unidos para mim, sabe? Eu acho que isso aí é o que vai fazer com que eles fiquem ainda como um país muito diferenciado, porque é o indiano que quer ir para os Estados Unidos estudar numa escola de ponta, é o brasileiro, é o chinês, as pessoas, os melhores do mundo querem ir para aquele país, eles têm as melhores faculdades, então eles conseguem atrair a melhor mão de obra. Isso faz muita diferença. A gente não pode desprezar isso. Para mim, é o que vai fazer a grande diferença. Além de uma cultura de tomar risco, de startups, etc. Então, eu fico um pouco cético no Brasil com relação a esses investimentos em tecnologia, de falar que, nossa, essa empresa aqui é a Amazon do Brasil, é a Microsoft do Brasil. Olha, um pouco de calma. Eu acho que tem muita empresa que você vai ver de tecnologia que o cara se desenvolve no Brasil com problemas nossos, tá? Então, por exemplo, um caso aí que eu acho interessante, que é o caso da TOTUS e da Lynx, são empresas de software, né, na Bolsa Brasileira, e você vai ver que um grande diferencial dessas empresas é que eles sabem lidar com o sistema tributário brasileiro. É uma barreira à entrada tremenda essa. É enorme. Sabe? Então, por que uma S&P, uma Oracle tem dificuldade de entrar no Brasil? Porque o sistema tributário brasileiro é um inferno. Então, ele não consegue trazer o sistema dele sem ter que fazer uma customização absurda para atender. E que não vale a pena.
Não vale a pena, não vale a pena. Não, pensa muito. Eu não vou falar nem o nome. Vê se um sistema gringo aí de ações, de mercado financeiro, ele faz gross-up de LCI. Acho que Não, esquece. pega o Bloom. Você acha que o Bloom vai gastar um segundo para fazer gross-up de CRI e de CRA? Pô, que se exploda o CRI e CRA. O mercado brasileiro para eles não é nada. O cara compra um negócio desse, não customiza, mas ele paga $2.000 e fala, eu tenho uma grife, tenho isso. Faz o CRI, faz o CRA, calcula o VAR com as nossas particularidades. Não faz. Você compreendeu? Porque o mercado brasileiro não interessa. Porque alguém está falando aqui, Sinqia. O que você acha da Sinqia? Só um detalhe, só um detalhe. Eu estou olhando aqui no Com Dinheiro. Se eu estiver errado, você me corrige, porque o Com Dinheiro pode errar. Mas acho que não vai errar, não pode errar. Eu estou olhando que esses 7 ações tem a Itaúsa desde 2013. É isso? Você tem uma posição de Itaúsa desde 2013. Não vejo aqui Sinqia, não vejo Magalu, não vejo Vara, desculpa, não é Vara, Via Varejo, não vejo nada disso. Olha o que eu estou vendo aqui na carteira. Itaúsa entrou na carteira dos 7 ações em outubro de 2013. Ezetec, se eu estiver errado, você me corrija. Outubro de 2013. ABCB4, Banco ABC Brasil, 2014. Happy Vida, não sei como é que fala isso. Eu acho que é Happy Vida, né? É o nome do hospital, não tem nada a ver de feliz, não é isso? Só que quem está feliz é o dono que embolsou uma grana no IPO. É o Happy Vida, 30/9/2018, Direcional, Guararapes. Só coisa bem estabelecida, não é isso? Não tem aqui Rail, tem Rail 3 aqui. Só coisa bem estabelecida. Então, pessoal, o que o Léo disse de só colocar no fundo dele papel com modelo consolidado e que não está pagando os tubos para ter um papel da moda, é verdade. Eu estou conferindo aqui papel a papel, um por um, e quando ele entrou na carteira. E se vocês quiserem, eu também digo qual é a carteira que ele omitiu na CVM, mas o Com Dinheiro abre. Mas continue, Léo, pode falar. Não vai ser muito diferente do que você tem aí dos últimos 3 meses, porque nós somos um fundo que a gente gira muito pouco a nossa carteira, né? Que nem eu falei, eu acho que você ter uma filosofia e você ter a disciplina de ficar dentro daquela filosofia, para mim é uma coisa que é muito importante, né? Você sempre vai ficar um pouco com aquela vontade de seguir o que está na moda, mas assim, às vezes dá certo, mas se não for o seu negócio, se você não estiver confortável com aquilo, se você sair fora do seu círculo de competência, a chance de sucesso no longo prazo diminui bastante. Olha, eu concordo com o que você falou. Eu vou até fazer um paralelo. Quando eu me formei, faz 20 anos, ia procurar emprego, o pessoal de RH falava, a gente vai ver se você tem o perfil da empresa. Eu achava isso uma tremenda baboseira. Cara, não é baboseira. Essa história de você estar alinhado com o perfil da empresa é verdade. E agora, transportando para investimento, você tem que estar alinhado com o que o gestor pensa. Porque se você falar para mim, não, eu quero ir para as cabeças, você quer um investidor que quer ir para as cabeças? Responda, você pode falar, você quer um investidor? Não, eu quero um fundo que vá para as cabeças. Eu quero que dê 1000%, mas se cair 80%, eu não me importo. Esse é o perfil do investidor que vocês desejam para a SET? Não é. O nosso perfil realmente é um investidor que tem um foco no longo prazo, que enxerga que o nosso mercado ele é volátil, mas quando você olha, você pensa no resultado das empresas, que para a gente é o que realmente importa aí no longo prazo, você fica mais confortável em carregar aquela carteira de ações, sendo sócio de empresas. De novo, eu acho que uma coisa que eu sempre falo, a minha visão sobre ações é a seguinte, eu acho que a humanidade, né, ela é sempre para frente. Então, a gente está sempre se desenvolvendo. Não tenha dúvida que a gente está no melhor momento da história, por mais difícil que seja a pandemia, o mundo se desenvolve, o mundo vai para frente. E o melhor jeito de você se beneficiar desse crescimento, dessa evolução, é sendo sócio de empresa, né? Porque são elas que geram essa riqueza, são elas que estão produzindo, que estão desenvolvendo. E o jeito que eu acho um dos melhores jeitos para conseguir ser sócio de muitas empresas é através da Bolsa. São as empresas que têm, assim, na média, são as melhores empresas do Brasil. Tá? Então, a média da Bolsa brasileira são empresas muito melhores, com governança corporativa, com acesso a capital, com processos, cultura, tecnologia, bem acima do que a média brasileira. Então, é nisso que eu acredito. E quando você junta isso com não pagar caro, que aí entra a questão do value investing, essa que acho que eu diria que é o DNA da SET Investimentos.
E em relação ao cotista da SET não pagar caro, a taxa de administração de vocês, hoje eu estou vendo, é 1,8. Está correto isso? 1,8 Está correto. de administração, que está absolutamente em linha com o mercado mais uma performance. Você sabe quando que eu tive mais contato com a SET Investimentos? Eu já te contei quando eu tive mais contato com a SET Investimentos? Não. Eu estava dando aula na FEA e tinha um cara lá na minha aula chamado Eric. Claro, meu sócio. Você já ouviu falar num tal de Eric? Então, Claro. o Eric estava lá, SET Investimentos, japonês, é um gênio. Eu acho que era a segunda faculdade dele. Eu acho que ele já tinha feito poli e ele era meu aluno na FEA. E aí, eu só olhei um número. A taxa de performance acumulada que o fundo tinha que pagar para os acionistas. Você compreendeu? Então, eu vi que pelo volume da performance, o fundo tinha que ir muito bem, né? Porque o fundo de vocês não é fundo de moda, é fundo para quem entende do assunto, não é isso? Não é para ser moda, é para ser um fundo para ganhar no longo prazo, não é isso? Exatamente. O nosso fundo, ele começou em 2008, mas o fundador do fundo é o Sérgio dos Reis. Ele começou um clube lá em 98. Então, para você ter uma ideia, aí são 22 anos entre clube e depois virou fundo, né? Então, de 98 até 2008 era um clube e aí virou um fundo, que é o fundo 7FIA. Só um segundo que meu áudio desapareceu. Só um segundinho aqui que meu áudio desapareceu. Pera aí. Se eu fizer alguma barbeiragem aqui, a gente volta, que o seu áudio desapareceu para mim e a culpa é minha porque alguém ligou para mim. Só um segundo. Voltou, pode continuar. Então, o Eric foi meu aluno, e aí eu fiz lá umas continhas, e vi quanto gerou. Pessoal, percebam, você não deve, eu como cotista não ficaria triste em pagar performance, porque o pagamento de performance mostra o alinhamento entre o interesse da gestora e o interesse do investidor. O problema, eu acho pior pagar uma taxa de administração maior, porque se ganhar não ganhou, o gestor ganha do mesmo jeito, e não o cotista. Você consegue falar mais sobre esse alinhamento de interesse? Claro, bom, primeiro que o fundo que a gente oferece para os nossos cotistas é exatamente o mesmo fundo que a gente aplica, tá? Então, assim, o meu dinheiro dos meus sócios estão no fundo 7FIA e no 7 Capital, pagando a mesma taxa que todo mundo paga. Ah, vocês não têm um fundo só para os sócios? Não. Você assistiu Billions? Você assistiu Billions? Lá, você vê, quando o pessoal percebeu que os funcionários perceberam que tinha um fundo para os sócios, lá para o Bob Axelrod, e o fundo da galera. Obviamente, o fundo da galera rendia menos. Olha, pessoal, tem gestora famosa aqui no Brasil, que tem fundo com não sei quantos mil acionistas. Esse não é o fundo que o sócio põe, não. O fundo que ele põe o dinheiro dele é outro. Ó, só para esclarecer isso, o que você está dizendo aqui, Léo, é que o fundo que você põe o seu dinheiro é o mesmo fundo que você está apresentando para as pessoas físicas que podem colocar a partir de quantos mil reais? 5 mil. 5 mil, né? Depois, pessoal, dá uma pesquisada de gente que tem fundo e vê se o cara coloca o dono coloca o dinheiro dele nesse fundo ou se ele tem outro fundo, outro veículo para colocar o dinheiro dele. Mas isso mostra alinhamento de interesse. Isso é muito importante ter em mente. Como assim você tem outro fundo para o seu dinheiro e o da galera é outro? Pera aí. Continue. Fale mais sobre, se você puder falar agora, sobre controle de risco. Vocês têm lá uma forte gestão de risco ou vai fazer tudo o que o gestor quiser fazer, independente de controle de risco? Não, a gente tem nossos riscos, então a gente controla, assim, obviamente nós somos uma gestora de fundamentos, né? Então a gente sempre vai olhar muito mais o risco das empresas do que o risco da ação. A ação, obviamente, ela é muito mais volátil do que os resultados das empresas. A gente vai perceber isso facilmente. Continue. Meu cachorro que está batendo aqui na porta. Pode continuar.
O jeito que a gente olha para risco é, bom, primeiro, a gente tem que controlar a questão de risco de liquidez, isso é uma coisa que a gente dá bastante importância. Pouca gente, assim, em geral, as pessoas físicas conhecem pouco essa questão de risco de liquidez, mas para a gente, se você tiver ativos pouco líquidos no seu fundo e você tiver um resgate relevante, você tem que sair vendendo aquela posição. Você pode simplesmente massacrar a sua cota, então sai vendendo papel a qualquer preço, ou que aí é uma prática que eu abomino, que é o gestor que acaba vendendo a posição mais líquida e ficando com a menos líquida. E aí o próximo que pedir resgate vai ficar com a conta. Então, isso aconteceu muito no ano passado com fundo de crédito privado. Não sei se você acompanhou isso. Sim. Então, assim, e aí, percebam, pessoal, quem estiver nos acompanhando, o cuidado do risco. Nossa, o que eu já vi de gente no Twitter, fim tweet, dizendo vol de preço não é risco. Você escuta umas barbaridades dessa. Isso não é risco. Quem não quiser tomar esse risco não põe dinheiro no meu fundo. Você já escutou esse tipo de barbaridade? Pessoal, o cliente, o dono do dinheiro, o investidor, é o cliente. Como é que você fala para ele que você não vai fazer controle de risco? É a mesma coisa que você andar num carro, que o cara, eu não olha o meu freio, eu não vejo se o freio tá funcionando, você compreendeu? Então você cuida de risco de liquidez, risco de mercado, fala mais. Risco de concentração, eu acho que isso é bastante importante também. Então, você limitar o tamanho da sua posição, eu acho que assim, a diversificação é uma coisa muito importante, tá? E mais do que você simplesmente ter um monte de papel, eu acho que tem gente que acaba virando acumulador das coisas, é você saber fazer uma diversificação inteligente. Ou seja, buscar ativos que tenham boa perspectiva e que sejam relacionados, né? Não adianta nada você chegar lá e colocar, comprei 4 bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Estou diversificado. Não tá. Não tem diversificação. Então, você tem que ter uma diversificação inteligente. Você conseguir montar uma carteira, não precisa ter muitas ações para estar diversificada. Você precisa ter ações que estejam descorrelacionadas entre si. Para evitar que, de repente, algum evento que bata em uma, bata em todas. Entendi. Ou seja, você usa a correlação, você usa a teoria de Markowitz, você usa aquilo que a ciência tem para oferecer para calcular risco. Ou seja, o gestor não está agindo livremente. Tem lá forte a figura de um departamento de risco que está acompanhando as posições. Até porque, de novo, eu acho que a questão de alinhamento de interesse, quando o dinheiro é seu, você vai tratar o risco de uma maneira diferente também. Então, nós sempre tivemos uma postura conservadora com relação ao dinheiro dos nossos cotistas. Se abrir a nossa carteira aí dos últimos 5, 10 anos, não teve problema nenhum com as empresas que a gente colocou, porque eu sempre fiquei bastante confortável com o que a gente tinha na nossa carteira. Muitas vezes não vai ter aquela empresa da moda, mas nunca vai pegar uma empresa do tipo uma OGX, uma Oi, que assim, precisa de um evento. Isso não é uma Entendi. coisa Um IRB foi um caso à parte, não é? Porque ninguém esperava que fosse acontecer com o IRB. Eu estou vendo aqui, não tem IRB na sua carteira. Não tem IRB na sua... Mas já teve? Já teve. Mas você conseguiu sair antes. Sim, não, o IRB sai super bem. O IRB, inclusive, era é muito comum as pessoas perguntarem para a gente, né, um caso de sucesso e um caso de fracasso, né, um erro. E eu sempre falava muito do IRB como sendo um erro. Porque o que aconteceu? A gente entrou no IRB logo depois do IPO e, assim, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, o papel dobrou de preço. Eu fiquei um pouco assim, poxa, a empresa entregava resultados muito bons, mas chegava num patamar ali que eu falava assim, gente, como é que uma resseguradora consegue entregar uma rentabilidade tão acima do restante do mercado? O preço já estava um pouco esticado, eu saí, depois disso o papel foi lá e dobrou de novo. Eu sempre falava que um grande erro meu foi o IRB, né, de sair muito cedo, de não ter acreditado no papel, mas eu sou cético. Não, é melhor você ser cauteloso. Talvez cético a palavra, talvez é a cautela, não é isso? Você não acredita naquilo. Eu tinha um papel que eu comprei quando estava muito baixo, subiu, eu falei, caramba, eu não acredito no preço que esse papel tá. Eu vendi. Ele subiu mais um pouquinho agora. Mas eu não acredito no papel. É um papel num setor competitivo. Eu comprei porque tinha caído muito, mas eu não acreditava no papel. Esperei voltar.
e me desfiz. Agora, imagine a responsabilidade com o dia dos outros, que é o que vocês têm, né? Sim, sim. E de novo, eu acho que o fato de ter o nosso próprio dinheiro ali ajuda muito a gente. Assim, eu sempre penso muito no que a gente vai investir, porque é o dinheiro dos meus sócios, é o dinheiro da família dos meus sócios, é o dinheiro das pessoas que confiaram em mim. O dever fiduciário é uma coisa muito importante, é muito sério para a gente. Entendi. Olha, eu vejo que o fundo tá. Você falou um número aí de PL, mas eu acho que tem mais, viu? Eu acho que você disse que era. Deixa eu ver aqui o número exato. E aí você pode até complementar o número para ficar melhor. Eu estou vendo que o fundo está com 210 milhões de. É esse o número que você falou, né? 210 milhões de reais de PL. Eu acho que quando eu conversei com o Eric há poucos anos, 3 ou 4, eu acho que era menos de 100. Eu acho que era menos de 100. Deixa eu ver quando foi menos de 100 milhões. E porque cresceu pra caramba, e com essa queda você já recuperou bastante aqui da queda que eu estou observando. Ó, já chega 100 milhões, ó, 2016 era 100 milhões, né? Então agora está com 210 milhões, e eu estou vendo que não tem muita ação na carteira. Quando eu estou falando que não tem muita ação, não tem uns 30 papéis. Você acha possível uma gestora tomar conta de 30 papéis ou tem que concentrar mais? Assim, o que acontece, né? O Brasil, né, a Bolsa Brasileira ela é bastante restrita em termos de ações. Então, a gente não tem aquela paleta de cores maravilhosa que tem o mercado americano, que você vai achar empresa desde uma lavanderia, uma empresa de franquia de lavanderia, até empresa de biotecnologia, de aeroespacial. O Brasil não tem muito disso. Então, sinceramente, se você conseguir achar 30 empresas que são boas, que você não está repetindo, você não está colocando um monte de empresas do mesmo setor, governança, valuation, é um desafio. Você já ouviu falar num índice americano chamado Wilshire 5000? Não. Tem um índice americano, Wilshire 5000. Mas não tem 5.000 papéis, tem 3.500. Aquele nasceu com 5.000, hoje só tem 3.500. Mas caramba, 3.500 papéis de bolsa. Eu acho que se somar todos os papéis que a Bolsa Brasileira já teve, eu acho que não dá 3.500. É muita possibilidade. É muita possibilidade que tem lá. Realmente, aqui você está muito mais restrito. Fazer mais uma pergunta, se você não puder responder, não tem problema. Vocês usam derivativos na carteira desses 7 ações? Usa, não usa derivativo? Se usa, é para alavancar ou é para redear? Tá. A gente sempre fala que nós somos um fundo puro sangue. Então, o nosso negócio é montar uma carteira de ações. Nosso fundo ele não é alavancado, mas a gente também não faz proteção. A gente não opera derivativo nem para fazer proteção e nem para alavancar. No Brasil, derivativo, assim, proteção, o que as pessoas precisam entender é que é um seguro. E como seguro, quando você vai numa seguradora, quanto maior o risco, maior o preço do seu seguro. O Brasil é um país arriscado, todo mundo sabe disso, e isso acaba sendo refletido no preço do seguro. Então, no longo prazo, a gente não acha que faz muito sentido você ficar tentando acertar a hora que o mercado vai virar. Porque o custo que você vai ter todo ano com esse seguro, acaba que não compensa no nosso ver. Entendi. Outra coisa, eu estou olhando agora o perfil do passivo do seu fundo. Perfil do passivo. Eu estou vendo que 60% do PL do fundo é distribuído por conta e ordem, que é a plataforma digital. É isso mesmo? Faz sentido esse número? Se você quiser confirmar depois, não tem problema. Eu estou olhando que 60% do perfil do passivo é por conta e ordem. E para quem estiver nos ouvindo, o conta e ordem é o seguinte, é o distribuído pela Orama, seria o distribuído pela XP e assim por diante. Exatamente. Faz sentido esse número, certo? Sim, sim. E outra coisa, 40% está distribuído em outros cotistas, que eu suponho que sejam os sócios. Uma boa parte disso sejam sócios. Sim, sim. Sócios, familiares. Family and friends. Family and Friends hoje eu acho que é mais de 50% do fundo, tranquilamente. Entendi. Outra coisa, hoje,
um fundo, para ser considerado de ações, tem que ter no mínimo 2/3 em caixa, certo? Não. Caixa 2/3 não, em ações. Em ações. Então, você Exatamente. poderia ter 1/3 em caixa. Exatamente. Hoje é o momento de você chegar no limite de 1/3 de caixa, ou hoje é o momento de ir para as cabeças e colocar mais ações nela? Olha, Se não puder responder você- por estratégia, não tem problema. Perceba que eu faço a pergunta, a gente não preparou nada, eu faço a pergunta na lata e aí você respira aí e vê como é que você vai responder essa. Vou perguntar de novo. Um fundo de ações, pessoal, tem que ter no mínimo 2/3 em ações para não desenquadrar. Se eu estiver errado, você me corrija. Não, Logo, poderia ter 1/3 em caixa. Aí o gestor do fundo, como ele falou, que ele não usa derivativos, que ele é puro sangue, ele não vai comprar ou vender futuro, não vai fazer essas coisas, ele poderia deixar 1/3 do PL do fundo em caixa. Por que ele faria isso? Porque ele acha que a bolsa vai dar uma degringolada, qualquer coisa. Não, se ele está muito confiante, ele coloca logo, faz uma alocação máxima em ações. Consegue dizer hoje, você vai colocar mais em caixa ou vai colocar tudo em ações? Tá. Como é que é o que acontece? Quando você carrega caixa, você está tentando fazer o que a gente chama de market time, né? Market time é tentar adivinhar para onde que o mercado vai. E eu te garanto que assim, pessoas muito melhores do que eu já falaram que não é uma coisa fácil de se fazer market time. Tá? Então, se você for pegar grandes investidores nos Estados Unidos, pessoas que têm ali 20, 30 anos de mercado, eles vão te falar que a coisa mais difícil é você acertar a hora que o mercado vai virar. É muito difícil. O Brasil, eu acho que é o melhor exemplo disso. Se você for pegar os últimos 5 anos, lá em 2016, a Bolsa estava, no começo do ano, a Bolsa estava em 38 mil pontos. Se você chegasse para alguém e falasse assim, cara, esse é o momento, tipo, auge do governo Dilma, parecia que aquele horror nunca ia acabar. E foi um ano excelente para a Bolsa. Né? O PIB caiu quase 4% e a Bolsa teve um retorno espetacular. Esse no começo do ano, um monte de gente super otimista com a Bolsa brasileira. Daí veio uma pandemia. Aí você fala assim, pô, mas veio uma pandemia. Sim, esse que é o ponto. Você nunca sabe o que vem pela frente. Na Bolsa Americana, por exemplo, eu escuto que a Bolsa Americana tá cara faz o quê? 7 anos? E o cara que ficou de fora foi perdendo. Né? Então, uma vez a gente até fez um levantamento interessante que se você ficasse fora dos 1% melhores pregões da Bolsa nos últimos 10 anos, o seu retorno era completamente diferente. Né? Então, assim, você perder esses momentos em que a Bolsa vira é muito difícil. Por conta disso, a nossa posição é, ok, não sei o futuro, eu carrego praticamente 100% em ações. Tá? Nosso caixa geralmente é algo como 3, 4% de caixa, o resto é tudo em ações. Quando o meu cotista chega e fala, quero colocar 20% do meu patrimônio em ações, e ele coloca no meu fundo, se eu colocar 20, 30% em caixa, eu estou distorcendo a alocação dele, primeiro, e segundo, é que eu estou cobrando 1,8% para aplicar no CDI. Excelente ponto. Tem muito fundo, aliás, multimercado, que você paga 1,5%, 2% de taxa de administração e 40% dele está em caixa. Aí eu fiz um post desse no meu Twitter, quem puder me acompanhar no Twitter, Rafael Pasquale, não tem o LI. Aí o pessoal responde, não, é porque esse fundo usa isso como garantia para os derivativos, coisa e tal, blá, blá, blá. Pô, você tem desculpa para tudo, então. Pô, você paga 2% para o cara deixar 40% do patrimônio do fundo em título público. Agora, título público rende 2 ao ano e olha lá, você deixa 2, não rende nada. É 40% de peso morto. O que ele vai ter que arriscar nas outras posições é barbaridade. Por isso que eu acho que faz muito sentido o que você está dizendo. Fundo é puro sangue? Então eu vou pôr em ações. Se você quiser fazer sua diversificação, faça você. Eu não vou te cobrar 2 para diversificar. Não é basicamente esse o conceito? Sim, exatamente isso. Porque, assim, de novo, seria muito mais fácil para o meu cotista, eu não quero ter 20%, quero ter 15% em ações. Tá bom, você coloca 15% no meu fundo e 5% num fundo DI, que vai te cobrar uma taxa de 0,1%. A não ser que eu fosse, assim, de novo, tem gente que consegue fazer o market time. Eu nunca tiro o mérito das pessoas, mas eu te falo que isso é muito difícil, sabe? O market time, você acertar essas viradas no mercado é uma coisa muito difícil. Entendi. Não é impossível, mas é muito difícil.
tem cara que é muito bom em fazer esse trading. Não sou eu, de novo. Não, mas tem uns caras que acertam a hora de comprar juros, vender juros. O cara acerta, depois ele acaba preso. Não sei se você já viu isso, né? O cara acerta aqui, acerta ali, acerta aqui, acerta ali. Cara, Operação Polícia Federal, com algum nome pomposo, e descobre que o cara tinha uma informação. A gente viu isso. Teve um cara que vende carne, aí ele acertou o dólar. Não sei se você viu isso em 2017. O cara é um gênio. O cara é açougueiro e ele acertou o momento exato que o dólar ia subir. O cara é genial. E detalhe. O cara nem fez graduação, você compreendeu? E tem uma empresa aí que vale bilhões. Mas acontece, esses caras são bons de market time. Eu não acredito em market time. Eu não acredito. Ó, tem o seguinte, para quem quiser, procura no Google. Decomposição de Traynor Mazui. A decomposição de Traynor Mazui vai tentar descobrir se o gestor tem ou não tem habilidade de market timing. Então, o nome é decomposição de Traynor, T-R-E-Y-N-O-R, Mazui, M-A-Z-U-I, Y. Essa metodologia aceita pela ciência vai tentar verificar se o gestor tem ou não tem habilidade de market timing. Vou dizer todos, os estudos empíricos mostram não tem habilidade de market time. O cara não consegue acertar o momento de entrar e de sair. Se ele disser que tem, vamos fazer um teste estatístico e ver se ele consegue. Não é o que o Léo está dizendo. A gente tem evidências fortíssimas que você não consegue ter market time. Isto é, escolher o momento exato de entrar e sair da bolsa. Por isso que ele fala, eu sou fundamentalista, puro sangue. Eu acredito nos fundamentos da empresa e você acha que você tem uma habilidade melhor que os gestores de escolher os papéis corretos dentro da sua filosofia. É isso ou interpretei alguma coisa errada? Exatamente isso. Market time é uma coisa bastante difícil de se fazer. De novo, é só você pegar o Brasil nos últimos 5 anos, né? No passado mais recente, o que a gente não viu de gente, quando a bolsa estava nos 70 mil, o cara chegava assim, gente, é hora de zerar o risco. Pô, mas já foi. Com a bolsa nos 70 mil, o cara zera o risco. Quando o dólar estava batendo perto dos 6, pô, já vinha banco de investimento falando assim, cara, o dólar vai para 6,20. E aí, um mês depois, o dólar veio para 5. Vou fazer uma pergunta cabeluda para você. Você acredita em preço-alvo dado pela corretora do bancão gringo? Você acredita nesses preços-alvos que mudam de 3 em 3 meses? Tem a data de validade. Data de validade é até a próxima avaliação. Olha, o que eu menos acredito ainda é o de Ibovespa, de índice, sabe? O cara chega e fala assim, previsão do Ibovespa é de 110 mil pontos para o final do ano. Como ele tirou isso? Da onde ele tirou isso? Não tem como saber. E sempre que alguém pergunta, qual que é a previsão expectativa que vocês têm para o segundo semestre? Gente, não tem como saber. Não, eu concordo. Eu concordo com isso, mas às vezes eu falo aqui com todo mundo. Tem gente que fala, não, eu acerto, vai acontecer isso, vai fazer aquilo. Beleza, alguém está até falando aqui, vai criar o nome do fundo. O nome do fundo é Mandiná. Eu vou criar assim, a gestora vai ser Mandiná Asset Management. Que eu vou acertar todos os calls do Copom, do FONC, eu vou acertar tudo, você compreendeu? Não acerta. Sim, eu concordo. E digo, assim, minha visão o curto prazo é ainda mais difícil de se adivinhar. Eu acho que no longo prazo o que eu acredito é que as empresas boas, elas vão progredir e as ações vão reagir, óbvio. Se você pagar num preço interessante, isso vai te recompensar no longo prazo. Curto prazo pode acontecer qualquer coisa. No curto prazo, essa pandemia é um desastre. No longo prazo, sabe? Quando você for pegar um gráfico de 30 anos, você vê que vai ser só um risquinho. É só um risquinho. Mas só uma pergunta. Você acha razoável uma empresa estar agora no all-time high? Ou seja, nesse exato momento, a empresa na Bolsa Brasileira tem o maior valor em toda a sua história. Eu não estou falando de uma empresa que começou no passado. Uma empresa de 10, 15 anos. Uma empresa que o último resultado foi um prejuízo num setor competitivo e de varejo. Não vou falar o nome, é Beton 3. Cara, Beton 3 está all-time high. O que você acha disso? Eu acho que a gente volta para aquela questão de o Brasil ser um país um pouco carente de tecnologia, de empresas de tecnologia. E acaba que, assim, você tenta vender esses calls de... Poxa, nos Estados Unidos, e-commerce é uma coisa que está bombando, o mundo está mudando e etc.
Aí você tenta traduzir aqui para o Brasil, né? Tem um caso interessante, quando teve o estouro da bolha das .com lá em 2000, o que caiu aqui no Brasil? Foram as empresas de telefonia. Porque o cara, de alguma maneira, ele relacionava a empresa as .com da vida nos Estados Unidos com a Telebrás no Brasil. Entendi, entendi. Então, assim, É um negócio assim, é um negócio tremendo. Eu também, a falha de informação também é muito grande. Uma vez aconteceu, eu estava na CCR, saiu uma mudança de legislação lá para aquele requião no Paraná, caiu o preço da CCR e a CCR não tinha ação, não tinha operação no Paraná, você compreendeu? Tem umas coisas de maluco, tem umas coisas realmente de louco. Hertz disparando depois da falência. Aí fala o seguinte, aí você pega uma empresa que caiu 90%, o preço aí subiu 50%, sai a manchete. Empresa tal subiu 50%. Amigão, a matemática financeira, se caiu 90%, pode subir 5%, tem que subir 50% umas 10 vezes para voltar ao que era antes. Léo, é o seguinte, nossa conversa tá boa, só que eu tenho aqui 1 minuto. Por favor, fale como chegar na SET Investimentos. Só outra coisa, fala quanto você paga para um estagiário. É a sua que paga uma fortuna, fala só isso e como chega na SET Investimentos e liquida porque vai acabar o tempo. poxa vida. Bom, a gente publicou da última vez quanto que a gente paga, quanto que a gente tinha feito Mas vocês não estão contratando, não, porque eu não posso perder nenhum, não. Vocês não estão contratando, não, vocês não estão contratando. Mas quanto que era mesmo? 3.500. Beleza, agora só fala como é que chega na SET Investimentos. Bom, se você quiser investir, entra no nosso site setinvestimentos.com.br, invista aqui. Caso você queira mandar o currículo, é só mandar para setinvestimentos.com.br. A gente sempre olha currículo. Pessoa boa, a gente sempre gosta de olhar. Perdão, cv@setinvestimentos.com.br, que é para onde a gente recebe os currículos. Gostei muito de falar com você. Vamos fazer outra rodada. Manda um abraço pro Eric, que foi meu aluno. Pessoal, entrem no você.condinheiro.com.br. Entrem no Com Dinheiro no produto Light. Entra aí, tá na tela. É o produto Light para pessoa física, tá bom? É o mesmo motor do que a gente vende para os bancos e para as gestoras. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado pela turma da Sete Investimentos. Tchau. Um prazer, viu? Tchau, tchau. Assistir mesmo. Agora sim. Vai, salva aí.